Queridos, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Amém? Que coisa boa, a gente está junto mais uma vez para adorar o Senhor. E a palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos no amor de Cristo. Então, quando nós nos reunimos no amor de Cristo, e quando Deus se faz presente, nós podemos contemplar a alegria do Senhor, a bênção de Deus sobre nós. Então, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu tenho certeza que a alegria do Senhor, que é contagiante, irá envolver a sua vida. Então, abra para aquilo que Deus quer fazer e realizar através do Espírito Santo na sua vida, e que você possa sentir e experimentar essa alegria do Senhor, que é a nossa força. E nós estamos reunidos aqui para a glória dele. Eu quero convidar você então a se colocar em pé, em nome de Jesus. Abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Entre bilhões e bilhões de pessoas espalhadas em toda a terra, o Senhor agraciou você a estar aqui hoje, juntos em comunhão, aqui neste local. E porque você está aqui, eu estou aqui, e nós estamos aqui através de Jesus Cristo, no nome de Jesus, agora isso aqui, nós estamos numa igreja, nós somos a igreja. E Deus nos agraciou. E aqui é o melhor lugar que nós podemos permanecer. Então eu quero convidar você a fechar os olhos nesse momento e que você tenha uma palavra de adoração a este Deus que nos reúne no amor de Jesus. Quero convidar você a abrir o seu coração e buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. E que você possa entregar a sua vida completamente no altar de Deus. Que você possa dizer: Senhor, eu quero experimentar algo novo nessa noite. Eu quero experimentar a Tua face. Eu quero, Deus, ser tocado. Eu quero ser tocado por Ti, ó Deus. No nome de Jesus. Pai Santo, nós estamos aqui para Te adorar. Essa é a razão da nossa existência. É por isso que nós estamos vivos. E nós queremos, nessa noite, Senhor, oferecer o nosso melhor ao Senhor. Aceita, segundo a Tua vontade. E que o Teu Espírito Santo nos ajude para oferecermos o melhor ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém e amém. Leia comigo Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, a palavra de Deus nos diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Queridos, eu não sei como está o seu coração nessa noite. O que nós temos visto são pessoas que têm vivido angustiadas, pesadas, sobrecarregadas, atribuladas. Não só pela pandemia em si, mas muitas vezes por si mesmas. Muitas pessoas procurando uma razão de ser, procurando uma razão de existir. E procuram em vários lugares e em várias pessoas. E sentem-se um grande vazio, e sentem-se desesperadas, e muitos recorrem à religião. E nos dias de Jesus isso acontecia. E a religião muitas vezes massacrava as pessoas. Mas o texto que nós lemos, quem diz essas palavras é Jesus Cristo. E Ele se apresenta como aquele que tem a resposta para a sua procura, a resposta para aquilo que você anseia. Ele é o refrigério da nossa alma. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é aquele que nos dá descanso.
Ele é aquele que dá sentido e propósito para as nossas vidas. E Ele faz um convite para que nós possamos ir até Ele e descansarmos nele. Porque Ele nos coloca uma nova canga, um novo jugo, que é o amor. E agora nós iremos andar baseado no amor. Eu não sei como você está, mas eu sei que Jesus pode transformar a sua vida. Jesus pode modificar a sua estrutura. Ele pode trazer graça sobre o seu coração, sobre a sua história, em nome de Jesus. E por isso nós podemos louvar o Senhor. E nós faremos isso agora, com um cântico que exalta e glorifica o nome dEle. E aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas, poderão oferecer como oferta de amor, de gratidão e de obediência ao Senhor nesse momento. Nós temos aqui o nosso troquinho solidário, cofrinho para o SESG, onde nós iremos contribuir para esse projeto. Então eu vou pedir para que alguém venha aqui. Vem aqui, Rosa, ajuda aqui. Rosa vai ficar. A Rosa já está ajudando lá no artesanato, vai estar abençoando aqui também. Se você trouxe uma moeda, pode depositar enquanto cantamos. E se você veio preparado com seus dízimos e ofertas, nós assim faremos agora nesse momento. Deus mais uma vez, nos colocando na presença deste Deus que é santo
e que é digno de toda honra, glória e poder. Pai, nós nos colocamos na Tua presença alegres, porque como nós cantamos agora, o nosso descanso não está em nossas forças, nem naquilo que temos, e não nas pessoas com as quais nós nos relacionamos, mas o nosso descanso está no Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor é o nosso Pai que cuida de nós. Obrigado por esse descanso. Deus, e que essa palavra, e que essa certeza possa gerar no coração do Teu povo, a cada dia, um refrigério, e possa levar a certeza de que nós somos amparados pelo Senhor, pela Tua preciosa mão, o tempo todo, em nome de Jesus. Nós temos conversado durante todos esses domingos sobre a primeira carta de João. Eu quero convidar você a fazer isso mais uma vez hoje, acompanhar comigo os últimos versículos do capítulo 3, e os versículos se encontram a partir do 19 até o versículo 24. 1 João, capítulo 3, versículos 19 até o versículo 24. A palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é o nosso alimento, alimento da nossa alma, que deve ser lida de maneira reverente, nos diz assim, mas antes de lê-la, eu quero convidar você a se colocar em pé mais uma vez, para que a gente possa fazer a leitura de forma reverente nesse momento, onde essa palavra será lida e proclamada. Assim nos diz a palavra do Senhor. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Oremos. Senhor, aqui está a Tua palavra lida, ela vai ser exposta neste momento, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, e que nós compreendamos aqui, Senhor, qual é a Tua vontade, que é muito melhor do que a nossa. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E que nós saiamos daqui hoje bem melhores do que quando entramos aqui. Porque o Senhor ministrará a Tua palavra que transforma e que liberta neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Quero conversar com vocês hoje sobre coração tranquilo. Como que nós podemos ter um coração tranquilo? Como nós podemos ficar relax? Há 2 semanas atrás eu tive uma palavra que eu acho que eu não vou esquecer agora, uma palavrinha chamada arritmia. E arritmia é isso. É uma aceleração que, se não cuidar, pode nos paralisar. Isso é um problema físico. E o médico, me orientando, disse que eu tenho que ser mais relax, que eu tenho que ficar mais tranquilo, tomando os remédios, e agora é a vida que segue. E assim eu estou fazendo. Mas nessa noite, eu quero falar com vocês sobre um coração tranquilo, que envolve muito mais do que simplesmente a saúde física. Eu quero falar com vocês sobre uma vida tranquila, um coração tranquilo, que nos envolve como um todo, e principalmente naquilo que concerne a nossa vida
e o nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai. Nós temos conversado aqui durante já semanas sobre essa carta de João. Eu tenho dito aqui como essa carta tem sido maravilhosa e como tem impactado a minha vida. Nós aprendemos que essa carta não foi escrita para pessoas se converterem. O propósito inicial não foi para evangelizar. João fez isso no seu evangelho. Essa carta ela tem um propósito de firmar a fé daqueles que foram alcançados pelo evangelho. Agora ele está falando para cristãos. Ele está falando para pessoas que viveram no primeiro século e que foram crentes no Senhor Jesus, que foram alcançados pela palavra da salvação, homens e mulheres, assim como eu e você. E João, nessa carta, ele tem falado sobre as características dos filhos de Deus. E nós temos conversado várias vezes sobre como deve viver o Filho de Deus. Quem são eles? E nessas conversas, nós temos falado, e semana passada nós conversamos sobre isso, que filhos de Deus, que os cristãos, eles comunicam o verdadeiro amor de Deus. E como que eles fazem isso? Através de relacionamentos saudáveis e de atos de justiça e atos de amor. Eu não sei se você foi desafiado, se sentiu desafiado e se você praticou isso, mas nós desafiamos a igreja a ter pelo menos 1 ou 2 atos de bondade, atos de amor ao longo da semana. E nós colocamos alguns que poderíamos fazer. E nas células nós reforçamos isso. Atos de bondade e de amor é a expressão concreta e real de que nós vivemos e praticamos o amor. Isso caracteriza os cristãos. Isso caracteriza a mim e a você como filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus não são pessoas que apenas conhecem a sã doutrina, mas mais do que isso, são filhos e filhas de Deus, homens e mulheres, pessoas que praticam verdadeiramente aquilo que a Bíblia nos orienta. E tudo que a Bíblia nos orienta é baseado no amor. O amor é a mensagem desde o princípio. E quando nós olhamos então e percebemos isso, que o amor nos caracteriza como filhos de Deus, e é manifestado em atos, isso nos leva a termos aquela consciência de que nós, de fato, se assim fizermos, nós somos filhos de Deus. E isso, queridos, gera em nós um coração tranquilo. Isso gera em nós um relax. Olha aí na sua Bíblia, veja o que diz o versículo 19. O versículo 19 nos diz assim: e nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. O que João está nos dizendo aqui é que nós temos e podemos ter segurança em Deus, de que quando nós estamos nele, nós temos a certeza de que nós temos uma intimidade com alguém que não é um senhor déspota, tirano, que fica nos vigiando para nos castigar o tempo todo. Não. Hoje pela manhã eu dizia isso. Infelizmente, há pessoas que quando pensam em Deus como Pai, têm certas dificuldades, porque sempre associam a figura paterna, e muitas vezes essa figura paterna humilhou, oprimiu, abusou, castigou, foi ausente. E diante disso as pessoas não conseguem fazer esse vínculo e essa associação de Deus como Pai. Mas eu orientei pela manhã que, se assim for o seu caso, você precisa apenas virar a chave. Você não deve ter uma figura paterna de Deus baseada no seu pai, mas é o contrário. Você deve olhar para o seu pai, procurando ver nele alguns exemplos de Deus. É Deus para o homem e não o contrário. E quando nós olhamos então, o que João está dizendo aqui é que se nós temos um relacionamento, uma comunhão com Deus, o que nós vamos entender é que Deus é um Pai amoroso, um Pai bondoso, que só quer o nosso bem. E isso traz, eu não sei para você, mas isso traz para mim um coração tranquilo.
Isso faz com que eu me relaxe na presença de Deus, sabendo que eu estou nas mãos, não de qualquer um, não de qualquer pessoa, mas sim no Pai que me ama e que cuida de mim com amor eterno. Porque Ele mesmo disse: eu cuidarei de você com amor eterno. Então, quando nós estamos diante desse Pai bondoso, isso nos dá essa segurança. É o que João está dizendo aqui. E aí surgem algumas perguntas para nós. Como que nós podemos fazer para ficarmos relax, sabendo que Deus é o nosso Pai? Como que nós podemos viver dia a dia com o coração tranquilo? E João, ele nos aponta alguns princípios bem interessantes que os filhos de Deus, que têm certeza que o Pai os ama, que tem cuidado deles, vivem e praticam. Que princípios são esses? O primeiro princípio que eu vejo aqui é que os cristãos que têm a certeza de que são filhos de Deus, vivem na certeza da garantia do perdão. Queridos, é confortante o que nos diz o versículo 20. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Nos diz assim: se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui. Talvez você esteja sendo acusado ou acusada pelo diabo nesse momento. Talvez Satanás esteja com seu dedo apontando o seu passado. E por conta disso você aceita. E há pessoas que aceitam essa acusação e vivem de forma oprimida, escravizada, angustiada, presa ao passado. Talvez a sua consciência muitas vezes também te acusa. Ou às vezes o seu coração esteja com certo pesar. Mas deixa eu te falar algo que você não pode se esquecer. Aquilo que Jesus fez na cruz por nós foi definitivo. Satanás está fazendo o papel dele. O nome Satanás significa acusador. É aquele que fica jogando na nossa cara os pecados que nós fizemos no passado. Mas eu quero te trazer à memória, aqui nessa noite, que nós temos um Deus que nos amou de tal maneira, que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. Então, quando Satanás te acusar e fazer com que você olhe para o seu passado, olhe mais ainda remotamente e chegue até no Gólgota, olhe para aquela cruz e perceba que lá o Deus encarnado morreu na cruz por você e apagou todas as suas transgressões. E se ele continuar te acusando, mostrando o seu passado, como diz a música e a ministração da Batista da Lagoinha, lembra do diabo o futuro dele. Porque o seu, se está em Cristo Jesus, é viver na glória com Jesus. Mas o diabo é viver eternamente em sofrimento eterno no inferno. Então, queridos, não aceita a acusação. Não permita que o pecado fique tirando a alegria que o Senhor Deus nos dá nele. Nós podemos viver essa certeza da garantia do perdão o tempo todo. E se porventura nós cairmos em alguns delitos e transgressões, o próprio João aqui nessa carta nos diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele nos perdoa, e Ele intercede por nós diariamente, e Ele nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Não aceite a acusação de Satanás. Não aceite influência negativa de pessoas que vivem apontando para seu fracasso, para suas fraquezas, para suas derrotas, mas assuma, se aproprie da liberdade de filho e filha de Deus, do perdão que Deus te deu na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. E o que nós aprendemos nesse princípio? Nós aprendemos que nada nos acusa mais. O diabo não tem esse poder.
A nossa consciência não tem esse poder. As pessoas aí fora não têm esse poder. Quando nós temos a certeza de que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você e nos libertou, e agora nós somos livres nele, nós podemos descansar no que Deus fez por nós. E isso é uma bênção. Isso nos dá um coração tranquilo. A segunda coisa que nós podemos viver, o segundo princípio de como vivem os filhos de Deus, é que eles vivem na certeza da oração respondida. Acompanhe comigo o versículo 22 no nosso texto, diz assim: aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Oração respondida. Nós podemos ter a certeza de que aquilo que nós oramos, nós seremos ouvidos por Deus. E Deus sempre nos responde. Eu sempre tenho dito isso aqui. Deus sempre fala, Deus sempre responde às nossas orações. Sim, não, espere um pouco, mas Ele sempre responde. Agora olha que interessante, João, neste texto que fala sobre certeza de oração respondida, ele fala de mandamentos. E qual o mandamento que ele fala aqui? Ele diz, crer no nome de Jesus e amar o próximo. O que é crer no nome de Jesus? O que é crer no nome de Deus? Crer no nome de Deus não é só sabermos que o nome de Deus é Jeová, ou Yahvé, ou que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade é Jesus. Não, é muito mais do que isso. Na palavra de Deus, e lá no contexto bíblico, conhecer o nome de uma pessoa significa conhecer o seu caráter e a sua natureza. O que João está dizendo aqui é, vocês podem ficar tranquilos, vocês podem ter o coração tranquilo. E por que você pode ter o coração tranquilo? Porque você, se conhecer o nome de Jesus, se você conhecer a natureza de Jesus, a natureza divina, a natureza eterna, a natureza de um Deus santo e puro, se você conhecer o caráter amoroso de Jesus, você terá certeza de que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele age não de acordo com aquilo que nós fazemos, mas de acordo com o seu caráter e com a sua natureza amorosa e bondosa para conosco. Nós podemos descansar nele. E se nós podemos assim descansar nessa certeza de que Ele nos ouve, de que Ele nos ama, então nós vamos praticar o amor de forma muito natural, porque nós recebemos de Deus e agora nós passamos adiante. E assim nós cumprimos os mandamentos. Que segurança é essa? Que paz, queridos, é saber disso, que o Pai sempre nos ouve. Ei, eu acho que você não me ouviu direito. Que segurança que nós temos. Eu não disse que de vez em quando o Pai nos ouve. Mas eu disse que segurança que nós podemos ter em saber que o Pai sempre nos ouve. Sempre nos ouve. O tempo todo nos ouve. Agora, queridos, nós precisamos compreender que quando nós não obedecemos, quando nós não vivemos de acordo com a vontade de Deus, é sinal de que nós não temos a marca de filhos de Deus em nós.
Então, quando isso acontece, nós não somos ouvidos, mas quando o Senhor nos alcança nele e através de Jesus, no amor de Jesus, então tudo muda e nós começamos a obedecer a Deus, nós nos submetemos a Deus e o Senhor vem até nós e nós podemos ter a confiança de que Ele a cada dia derrama bênção sobre bênção em nossas vidas, a certeza de que nós somos filhos, a certeza de que nós somos ouvidos, a certeza e a segurança da nossa salvação. O próprio João, no capítulo 5 dessa carta, no versículo 14, nos dá essa certeza, essa confiança, quando ele assim nos diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia! Quanto mais próximos, quanto mais íntimos, quanto mais nós entrarmos em sintonia com a vontade de Deus, mais nós oraremos de maneira correta, baseada na vontade daquele que é puro, na vontade santa de um Deus santo, de um Deus soberano. E quando mais nós vivemos assim, mais nós poderemos ter a certeza que as nossas orações serão atendidas. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a obediência a Deus é uma evidência que a nossa vontade está em sintonia com a vontade de Deus. O maior exemplo que eu vejo disso na Bíblia, entre vários exemplos, o maior exemplo é Jesus, em tudo que nós fazemos, em todas as orientações e princípios da palavra de Deus, mas trazendo para um servo que andou nas pegadas de Deus. Eu gosto de lembrar de Abraão, e nós precisamos ter Abraão como modelo de como nós podemos obedecer a Deus e temos a certeza de que nós seremos ouvidos. Você conhece a história. Abraão era um homem rico, um homem abastado, que vivia numa cidade chamada Ur, lá na Caldeia. E lá em Ur ele vivia com seu pai, com a sua mãe, com seus parentes todos, numa vida tranquila, no dia a dia normal, até que um belo dia o Senhor chega e diz: Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu irei te mostrar. E a palavra de Deus nos diz que Abraão, ele não começou a negociar com Deus, dizendo: ah, Deus, mas aqui está tão bom, mas será que lá eu serei abençoado? Será que eu tenho que ir mesmo? Não, a palavra de Deus diz que Abraão pegou aquela palavra, guardou no coração, juntou a sua esposa e juntou todos os seus servos e escravos e partiu, sem saber para onde ia, porque ele confiava naquele que pode tudo e que tem o melhor para o seu povo. E a palavra de Deus nos diz então que quando ele está lá, já em abundância, determinado dia Deus chega e fala: olha, agora você vai ter que separar do seu sobrinho Ló. E deixa Ló escolher primeiro. E Ló então escolhe aquela cena paradisíaca, aquele vale bonito de Sodoma e Gomorra. E Abraão olha e só fica com o deserto. Mas ele recebe de Deus a orientação: calma, que eu estou no controle. E nós sabemos o resultado. E no final, quando já tem um filho da promessa, já com 14 anos, ele curtindo aquele menino, sabendo que daquele menino sairia uma grande nação, um grande povo. A palavra de Deus nos diz que um belo dia, o Senhor chega até Abraão e diz: Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Eu tenho certeza que Abraão deve ter chorado. Eu tenho certeza que Abraão deve ter ficado entristecido. Mas Abraão obedece ao Senhor. E ele sobe para o Monte Moriá. Ele sobe na convicção de que aquele que deu-lhe um filho poderá ressuscitá-lo. Mas ele vai na confiança de que ele precisa obedecer até o fim, até nas últimas consequências. E nós sabemos que no último momento, o Senhor diz: para. Não é isso que eu quero. Eu não sou Deus de sacrifícios humanos. Eu mesmo me faço sacrifício por vocês, na pessoa do meu filho Jesus. Abraão amou até o fim porque ele obedeceu até as últimas consequências.
O que Deus espera de mim e de você é que nós possamos ouvir a Deus e obedecê-lo até as últimas consequências. E queridos, em último lugar, nós podemos aprender aqui que aqueles que amam a Deus, que os filhos de Deus, eles vivem na certeza da presença do Espírito Santo em suas vidas. Veja o versículo 24, ele nos diz assim: e nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. E essa é uma das maiores marcas e razões de que nós podemos ficar relaxados, que nós podemos ter o nosso coração tranquilo. A maior prova de que nós somos filhos de Deus é a presença do Espírito Santo em nós. Que bênção essa certeza de que o Espírito Santo se faz presente na vida daqueles que amam a Deus. Eu vibro com essa notícia, porque eu sei que quando isso acontece, eu não estou sozinho. Desde quando Jesus Cristo me alcançou, desde quando Jesus Cristo me tirou do império das trevas, eu não ando mais sozinho, eu não ando mais solitário, eu tenho a presença viva e real e verdadeira do Deus Todo-Poderoso comigo. O Espírito de Deus me move, o Espírito de Deus me consola, o Espírito de Deus está comigo nos momentos bons, nos momentos ruins, no meio de multidão ou sozinho em casa, o Senhor é comigo, e Ele prometeu isso, e Ele disse que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sós, estaria conosco todos os dias. Que alegria podermos saber disso, que agora com a presença do Espírito Santo em nós, eu tenho a certeza de que eu sou um filho querido de Deus, e de que eu posso agora enfrentar todas as tribulações, porque o Senhor não me deixa lutar sozinho. Quando nas suas lutas, quando nas suas angústias, quando nas suas dificuldades, em nome de Jesus, aproprie-se dessa certeza e deste princípio que os filhos de Deus têm e devem ter. Você não está sozinho na batalha. O nosso Deus peleja por nós. Ele é o nosso general de guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que acampa um exército para nos defender. E toda batalha que ele entra, ele não perde. Ele é o vencedor. Ele é o campeão. Ele é aquele que luta e nos traz vitória e já nos deu a vitória definitiva na cruz em Cristo Jesus. Não estamos sós. O Senhor é conosco. Sem dúvidas, a palavra de Deus nos diz então: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo nos diz isso em Romanos. E depois ele completa: recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Queridos, olha que coisa mais linda essa frase. Preste bem atenção. Cristãos de verdade podem, em certos momentos da vida, até duvidar de que sejam filhos legítimos do Pai. Mas logo que percebem a presença do Espírito Santo, são curados de suas dúvidas e desfrutam a paz. Se você tem o Espírito de Deus em sua vida, desfrute da alegria de saber que você já tem tudo. Que você já tem tudo. Eu quero concluir dizendo que filhos de Deus amam. Filhos de Deus amam a Deus e o caráter amoroso de Jesus. E espelham esse amor amando os outros, numa prática de atos de amor, de bondade e de justiça. Eu quero concluir aqui tudo que nós falamos de maneira bem resumida, de que filhos de Deus possuem um coração tranquilo, porque sabem que são filhos de Deus, porque descansam na garantia do perdão, porque descansam na certeza de que a sua oração é respondida e de que a presença do Espírito Santo é real em sua vida. Que você possa sair daqui nessa noite, queridos, certos de que Deus
é o nosso Pai, que nós podemos descansar nele, e nós podemos ter um coração tranquilo. Acalma o seu coração, na certeza de que você é filho de Deus, que você já viu e foi contemplado pela graça maravilhosa desse Deus. Nós éramos condenados, e nós éramos rejeitados, até o dia em que nós vimos a face de Deus, quando fomos alvos do amor de Jesus. Não sei se você já leu um livro chamado Os Miseráveis, de Victor Hugo, ou se você já assistiu um filme com esse mesmo nome. Não sei se você já viu, é um filme todo cantado, quase 3 horas de filme, lindo. E fala ali da história de um homem chamado Jean Valjean. Esse homem, um homem pobre, no período de transição da Revolução Francesa, com fome, vendo a sua família padecendo de fome, ele rouba um pão e por conta disso ele foi condenado a 5 anos de prisão, porque roubou um pão para matar a fome do seu sobrinho. E diz então que ele tenta fugir da prisão várias vezes, e por isso aquilo que seria uma condenação de 5 transforma-se em 19 e 20 anos. E 1 ano antes ele recebe a sua liberdade condicional, e ele tem uma carta, e ele tem que apresentar essa carta por onde ele vai. E todas as vezes que ele apresenta essa carta, ele então é rejeitado pela condenação que ele teve. As pessoas não dão pouso para ele, ele não tem lugar em hospedarias e nem em pensão, ele não consegue arrumar nenhum tipo de trabalho. E o filme então conta que ele chega então para dormir no cemitério de uma igreja. O bispo o vê e o convida para dormir, o bispo o acolhe, leva para dentro da igreja, dá banho, dá roupas novas, dá alimento e dá um pouso para ele. E durante a noite ele acorda e ele faz aquilo que ele imagina que ele vive para fazer. Ele rouba todos os objetos de valor do padre e foge noite adentro. Mas logo ele é alcançado pelos soldados e eles levam ele de volta para o bispo, dizendo: bispo, agora nós pegamos o gatuno, pegamos o ladrão, e agora o senhor pode falar o que nós devemos fazer com ele. E para surpresa de todos, o bispo olha para aquela situação e diz: não, mas ele não roubou, eu dei para ele essas coisas. E ele esqueceu, ainda bem que você voltou, você esqueceu esses 2 castiçais aqui. Aquele homem, ele ficou atônito com aquilo, porque um homem que sempre foi condenado e rejeitado, agora, diante de um roubo que ele cometeu, sabendo que ele era culpado, ele experimenta a redenção, ele experimenta o perdão, ele experimenta um ato de amor. E ali a sua vida é mudada, e ele passa a viver com atos de bondade. Eu gosto dessa história, porque lembra a minha e a sua. Porque, como eu disse, nós também fomos e éramos condenados, e fomos rejeitados. Mas um dia, alguém nos acolheu em amor e graça, e nos ofereceu perdão, e nós fomos alcançados pelo amor de Deus, e nós vimos a face de Deus. Que essa certeza possa nos levar a ter um coração tranquilo, como Jean Valjean teve. Ao longo de sua vida, ele sofreu e passou por várias tribulações e aflições, mas ele sempre tinha o seu coração tranquilo, em saber que mesmo diante de toda aflição, ele tinha um Deus que cuidava dele o tempo todo, que ele não estava sozinho, mas que ele tinha um Pai, e esse Pai estava com ele o tempo todo. Você saia daqui nessa noite certo disso, e você tem um Pai, e que isso possa te dar um coração tranquilo, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso Pai.
E obrigado porque essa palavra nos leva a termos a certeza de que nós podemos ter um coração tranquilo, porque nós temos certeza do perdão dos nossos pecados, que as nossas orações são respondidas e que a sua presença é real em nós. Que isso modifique a nossa maneira de viver, a nossa maneira de encararmos a vida, os problemas e as dificuldades. Espírito Santo, que essas palavras ganhem força e vida no coração e na vida de cada um de nós que estamos aqui e de todos que ouvirão essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Pois
somente a ti, Jesus. Oremos, queridos. Pai, que nós, como filhos e filhas de Deus, tendo o nosso coração tranquilo, em sabermos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos perdoou, que o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor está presente conosco o tempo todo. Que nós possamos ter uma semana abençoada. Que tudo que vier à nossa mão para fazer, façamos bem feito para o Senhor, o nosso Pai. Que o Senhor abra portas de emprego para o teu povo. Que o Senhor nos dê o sustento, a provisão, o teu cuidado. Mas que em tudo que vier, ó Deus, nós possamos te glorificar e te adorar. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. E agora, queridos, que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo esteja conosco, com essa igreja e com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Amém.